Nunca se desmotive na sua vida porque existem intimidações. Nunca se desmotive por causa daquilo que estão tentando de alguma maneira impedir você de chegar ao propósito que Deus te deu. Eu acredito que todas as pessoas, quando começam uma obra, quando elas começam um projeto na vida delas, sejam eles, quais forem a fase de suas vidas, elas querem realmente lutar até ver a obra concluída, até ver aquilo que se lutaram, pleitearam para alcançar. Aqui você consegue perceber que eu quero começar falando de Neemias. O Neemias, ele sentiu no seu coração de Deus, Ele sentiu de Deus, olha, eu vou lutar pelos meus irmãos estão sofrendo, eu quero me unir a eles, eu quero pleitear junto dos meus irmãos que estão em algum sofrimento. E ele então vai nessa missão de reconstruir os muros de Jerusalém. E nesse esforço que ele está colocando sua fé, a sua dedicação, o seu amor, e ele tem muitos inimigos que estão conspirando, que estão tentando de alguma forma impedir que eles cresçam. E isso, infelizmente é uma coisa maligna e infelizmente sabemos que acontece. Não deveria ser assim, mas é. Quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a esforçar-se, quando você começa a dedicar-se ao Senhor, você, infelizmente, vai ter coisas como essas que estão passando Neemias. Neemias e os seus amigos ali trabalhando, esforçando-se para que novamente levantassem Jerusalém das ruínas. Aqui acontece no capítulo 6, no versículo de número 1, que diz assim, do 1 até o versículo de número 11, nós vamos ler, tá? Do 1 até o 11. Diz assim, sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não se tinha posto as portas aos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Então veja só, o Neemias está se esforçando. Se você fizer uma leitura um pouquinho, se você parar ali coisa de 20 minutinhos do capítulo 1 até chegar ao capítulo 6, você vai perceber o que está acontecendo. Você vê, por exemplo, a obra chegar à metade dela e os inimigos ali debaixo do pé do muro. Desce aqui, nós queremos que você venha, pare com isso. Você não vai conseguir terminar, uma raposa vai destruir seu trabalho. Quer dizer, é um desprezo. Veja que o Neemias está se esforçando, assim como muitos de nós nos esforçamos, mas alguns estão desprezando o trabalho, alguns não estão dando ouvidos. Eu, embora como um pastor, exista, se você ler, por exemplo, os livros, você vê os evangelhos, se você lê as cartas de Pedro, de João, do próprio apóstolo Paulo, Tiago, o Novo Testamento, você vai ver os apóstolos, os pastores, muitas vezes sendo escorraçados, desprezados, as pregações que eles faziam, os ensinamentos que ele trazia, ao invés de o povo se corromper, de tirar essa corrupção do coração, tirarem os seus pecados, se converterem ao Senhor, eles apedrejavam, era contra. E o Neemias, nesse caso que nós estamos meditando, o Neemias está lutando por algo que Deus mandou fazer. Deus deu direção para ele, ele foi e Deus está operando. No entanto, que você vê que é Deus que está com ele, que as coisas estão fluindo. Tem coisas que você vai, tenta e não vai, não consegue. Mas a coisa de Deus está indo. E às vezes você tem essa percepção de que você está sendo desprezado. Você vai ter essa impressão no seu coração que ninguém está dando ouvidos. Só que o Senhor disse muito claro, uma alma, ela tem um valor tremendo, mais do que todo este mundo que se vê. Acredito eu que uma alma tem muita valia, uma alma tem muito poder. Então, todas as pessoas que elas querem realmente ser usadas por Deus, elas têm que aprender a lidar com as intimidações. Vão tentar de todos os meios te intimidar, querer fazer você desistir. Vão acontecer situações, você vai ouvir coisas que você não vai gostar, você vai ver coisas que você não vai gostar, mas você não pode se intimidar.
Porque o interesse desses homens aqui com Neemias não era ser amigo de Neemias, não era bater um papo com Neemias. Eles queriam fazer o quê? Que diz o versículo de número... parei aonde aqui, Jesus? No versículo de número 2, porque a Bíblia fala assim, ó, porém, intentavam fazer-me mal. Eles queriam fazer mal para ele. Eles queriam que ele parasse aquele trabalho, porque se impedisse o chefe, o Neemias ali, era como se fosse o mestre de obra. Se parasse ele, o restante desanimava. Aqueles que estão à frente, você esposa que luta pelo seu casamento, você marido que lute pelo seu casamento, você pai, mãe que luta pelo seu filho, você não pode desistir, você não pode parar. Você que luta para os seus familiares conhecerem a Cristo, se converterem, não pode parar. Por mais que pareçam que venham intimidações, por mais que venham situações com a intenção de fazer com que você desanime. E isso é um agir do diabo, para você desanimar, para você entristecer, para você perder a fé, para você jogar tudo pro alto. Então, embora saibamos nós que não é fácil lidar com os dias difíceis, não é fácil lidar com o que você não quer passar, não é fácil. Às vezes nós ouvimos uma coisa e entendemos outra, vemos uma coisa e entendemos outra, aquilo que não tem nada com o que está descrito. Porque o Neemias, no seu coração, na hora que você vê o Neemias se dispondo, você vê um homem de Deus querendo fazer a obra e se esforçando para isso. Só que esses inimigos ficam ali martelando o tempo todo martelando para intimidar. O diabo é assim, ele é astuto, ele vai agindo na tua mente, ele vai agindo no teu coração, nos seus sentimentos. Você começa a pensar, o que adianta? Para que me serve buscar a Deus? O que adianta eu estar orando, indo para a igreja? Para orar, para assistir essa programação, eu vejo que Deus quer fazer, mas nada acontece. Esse é o desânimo que o diabo quer fazer. E se você está assim agora, o diabo conseguiu achar uma brecha. Porque uma coisa bem fácil de você na leitura comigo você percebeu, a Bíblia diz que ele tapou as brechas. Então quer dizer, o muro cresceu, levantou-se na altura e agora as brechas, os espaços que tinham para que alguém adentrasse para poder atacar Jerusalém, já não há mais, a não ser as portas que ainda estavam sendo colocadas nos lugares. Ou seja, estava rodeada Jerusalém daqueles muros, já os muros já estavam tapados, todos eles prontos, só faltava colocar as portas. Quer dizer, a obra estava quase pronta. E veja que quando a coisa está quase indo, é a hora que o diabo vem querer te atacar. É a hora que o diabo vem querer te intimidar. A hora que a coisa está quase fluindo, quase chegando aquilo que Deus te planejou você a fazer, aí o inimigo vem e tenta retardar aquilo que você está fazendo. Não deixe isso acontecer. Não permita isso acontecer. Não deixe que Satanás, que o inimigo, ele venha adentrar seu coração e fazer você parar, desistir, desanimar. Não é para você, não é para mim, não é para nós, servos de Deus, recuar. Recuar não é para nós. Olhar para trás não é para mim, olhar para trás não é para você. Veja que as intimidações, as conspirações, elas não param. O Neemias entendeu, eu não posso parar porque eles querem me fazer mal. Ou seja, você tem que estar atento. Não esteja, como diz, como uma pessoa que pouco se importa com o que está acontecendo à sua volta. Esteja atento. O inimigo quer te atacar, então você tem que estar atento para não deixar entrar na sua mente aquilo que não é certo. Não deixar entrar no coração uma coisa ruim, porque aquilo quer impedir você de crescer. Versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque desceria desta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Ele pergunta, o que vocês querem que eu faça? Por que motivo vocês querem que eu pare? Qual que é a intenção? Vocês querem me ajudar? Porque se for para ajudar, vem comigo aqui. Não preciso de eu ir até você. É você que vem até mim. Você quer ajudar? Vem. Eu sempre digo assim, quem quer fazer, vem e faz. Quem quer fazer, passou, mas eu não sei. Quem quer fazer, aprende. Quem quer colocar a sua vida à disposição de Deus, tem que entender. Deus, o Senhor vai dar, cada passo que eu der, o Senhor vai me dar a direção do que fazer. Isso é viver segundo a palavra que Deus diz. Deus deu talentos para cada um e cada um tem que multiplicá-los.
Multiplicar, como que multiplica o talento, pastor? Se esforçando. A Bíblia fala que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1, segundo a sua capacidade. Você tem capacidade de 5, multiplique outros 5. Você tem capacidade de 2, multiplique mais 2. Você tem capacidade de 1, multiplique esse 1. Pastor, eu sei pouco. Faça o pouco que você sabe. Esforce-se com aquilo que você sabe. Faça, dedique-se, coloque-se à disposição. Não seja uma pessoa que vai olhar para essas intimidações e vai, o que vocês querem comigo? Não olhe para isso não. Deixa as intimidações de lá e continue olhando para Jesus que você vai terminar a obra. Versículo de número 4, da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes e da mesma maneira lhe respondi. Quer dizer, o ataque não é uma vez só não. Você sofreu um ataque, uma tentação, está sofrendo aí essas conspirações, elas não vão parar. Elas vão continuar. E eu vou dizer uma coisa que pode ser até difícil para ouvir, mas à medida quanto mais você se aproxima de Deus, os ataques vão ser mais pesados. Os ataques vão ser mais profundos, mais duros, mais, que vai tentar de alguma forma, porque quando ele não consegue de um jeito, ele tenta de outro. Se você não para por causa de uma coisa, o diabo que vai tentar fazer alguma coisa para você parar de outro meio. Então você não pode desistir. Veja que 4 vezes, veio uma e mais 4 vezes, tentando, desce, Neemias, para de trabalhar. Qual que é a intenção desses homens? Versículo de número 5. Então, Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu e te farás rei deles segundo essas palavras, e que puseste os profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes, nenhuma das coisas sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas. Eles não conseguiram fazer o Neemias parar, então eles vão tentar fazer outra coisa. Eles começam a querer inventar, coisas que o Neemias não fez. O nosso rei, o Sambalate mandou dizer, carta aberta significa o quê, irmão? Carta aberta é para todo mundo ouvir. Ele falou em voz alta que não somente o Neemias soube disso. O ataque agora não é um ataque somente pessoal, não é só com o Neemias. Agora o ataque fica conjunto, no plural. Todas as pessoas que estão ali estão ouvindo essa palavra. Gente, parem de seguir o Neemias aí, porque o Neemias, ele quer atacar, ele quer ser rei. Ele quer tirar o rei de vocês. Ele quer tá colocando pessoas aí para poder falar bem dele, para ele ser o rei em Jerusalém. Aí ele fala: isso que você está falando é mentira. Irmãos, uma pessoa que anda na justiça, ela não tem por que temer. Uma pessoa que anda no que é certo não tem por que ficar receosa. Ainda que os ataques venham, você é a pessoa que anda na palavra. Não deixe contaminar seu pensamento, não deixe contaminar as palavras odiosas que vêm daqueles que querem mal. Olha o que diz o versículo 9, porque todos eles nos procuravam atemorizar. O que é atemorizar? Colocar medo. O inimigo está tentando, de algum meio, colocar medo em você. Por quê? Por que ele quer colocar medo em você? Porque você é amedrontado, você não age por fé. E quando você não age por fé, você fica com medo de encarar. Por isso, iniciei essa mensagem com você dizendo: você não pode jamais olhar para os ataques, para as intimidações, para as contradições, para as conspirações, para você desistir. Não pare. Continue lutando pela sua família. Continue lutando pela sua salvação. Continue lutando pelos seus. Vai ser uma bênção para você. Jesus está disposto àquele que está buscando Ele de todo o coração. Não desvie teu pensamento. Estão mentindo sobre você, estão enganando, estão falando coisas que são incabíveis. A mentira vai cair por terra. Vai cair por terra. Versículo de número 9, agora o Neemias, ele faz uma oração. Porque todos eles nos procuram atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra. Olha o pensamento do inimigo. E não se efetuará.
Aí o Neemias fala, o senhor está vendo, né? O senhor está vendo que eles não querem que a gente termine. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Então, o que Neemias fez diante dessa conspiração, diante destes intimidadores? Ele foi ao Senhor. Deus, julga essa causa. Estou fazendo uma obra em seu nome. Estou fazendo uma obra para que o Senhor seja lembrado, para que o Senhor não seja esquecido. Para honrar ao Senhor por causa dos pecados dos nossos pais, estou aqui para reaver e fazer o que está certo, para pagar os pecados, para tirar o que está errado. Então Neemias fala, Senhor, eu estou pedindo, esforça a minha mão. Eu queria que num ato de fé você estendesse a sua mão comigo e dissesse, Senhor, esforça as minhas mãos. Que Deus ouça esse nosso pedido. Senhor, esforça as minhas mãos. Sabe o que é esforço? É fazer além da força, além do que você consegue. Deus, faça por mim, porque de mim mesmo eu não consigo. Sozinho eu não posso. Mas se o Senhor me esforçar, se o Senhor colocar teu poder nas minhas mãos, eu vou fazer. Eu vou continuar, eu não vou desistir. E por fim, não menos importante, mas olha o que diz mais. Entretanto, eu ia em casa de Semaías, versículo 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Ele sabia que era o sacerdote que tinha que fazer isso. Ele que tinha que ir até o templo. Ele não tinha que fazer isso. Só que a ideia desse homem chamado Meetabel era, vai lá. O que quer dizer, irmãos, isso? Tem pessoas que estão do seu lado, que dizem querer o teu bem, que querem que você fuja. E eu vou falar uma coisa para você. O Meetabel disse assim para ele, você tem que fugir. Uma das coisas que nós temos que aprender, irmão, não sai da palavra. Fique na palavra, não fuja, não saia do decreto de Deus. Deus lhe deu uma direção, fica firme. Lute até você ver a obra concluída, até você ver seus filhos na presença de Deus, até você ver o seu casamento transformado, até aquela bênção, aquela prosperidade que você tem buscado alcançada, até que você veja e saiba, a olho você consiga ver e sentir que a sua casa alcançou salvação. Não desista. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração e que nós nos esforcemos com o Senhor para vencer, tá bom?